Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskoski do IFPR Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer uma lista de exercício e também aprender um pouco da teoria sobre o endereço IP versão 4. Então, apenas como referência, aqui nos laboratórios anteriores, para que a gente possa fazer o teste de conectividade, a gente fez a configuração manual dos endereços IPs. Então, por exemplo, quando eu coloco o mouse ali em cima, ó, ele vai me mostrar o endereço 192.168.1.1/24. Você vai entender justamente o que é esse endereço e a máscara ali que vem na sequência. Uma coisa importante, quando a gente fez a configuração anteriormente, então se eu clicar aqui no computador em desktop, para que um dispositivo possa navegar na internet, acessar, a gente vai precisar de 4 parâmetros de rede. O primeiro é o endereço IP, que a gente vai ver hoje. A máscara, que vai justamente fazer essa divisão do que desse endereço IP, o que seria, por exemplo, a parte de rede e o que seria a parte de host, o dispositivo. Então a máscara ela vai fazer essa função. E em breve, quando a gente for estudar roteamento, a gente vai também precisar do Default Gateway ou Gateway padrão e o DNS. Então esses dois parâmetros a gente vai ver aí futuramente. Mas a ideia hoje aqui é analisar mesmo, primeiramente, o endereço IP e a máscara de subrede. Então eu separei aqui uma planilha para que a gente possa analisar. O endereço IP ele pode ser representado aí em duas formas. Então, em binário, que é o que os roteadores, os processadores, os equipamentos vão utilizar por ser computadores, e em decimal, que é como a gente trabalha nos esquemáticos. Então ele vai vir sempre aqui o endereço versão 4. Então ele vai vir aqui com 32 bits. Então eu vou ter aqui 8 bits, vou colocar aqui como B, no primeiro octeto. E eles vão ser divididos em 4 octetos, então eu vou ter 8 aqui em binário, mais 8 aqui na sequência também, 8 bits, e aqui também 8 bits. Então eu vou ter aqui 8 com 8, 16, mais 8, 24, 32. E a mesma coisa a máscara. Ela também vai vir aqui, vou pôr como M, com 8 sequências em binário. Vou deixar igual aqui para questão de espaço. 8, 8 e 8, fechando 32. E lembrando que o que seria esse valor do B? Como é binário, esse bit B ele pode ser 0 ou esse B pode ser 1. São os valores possíveis aqui que ele pode assumir. Então, ou 0 ou 1. Então, por exemplo, a gente teria 32 bits zeros ou 32 bits 1, ou uma combinação deles, que é o que a gente vai ver aí na sequência. Então, essa é a notação que a gente tem aí. Em binário, uma sequência com 32 bits. Em decimal, a gente vai ter essa notação aqui, A.B.C.D barra máscara, que é o que eu mostrei para vocês aqui no Packet Tracer. Então, quando eu pus o mouse aqui em cima, ó, ele mostrou ali, ó, 192.168.1.1 barra a máscara 24. Então é isso que a gente vai ver agora aqui na sequência, alguns exemplos. Então o A, B, C e D são octetos do endereço IPv4 em decimal. Então basicamente eu pego aqui, ó, aquele 192 é uma sequência binária desse primeiro octeto, 168 a sequência binária desse segundo octeto, o 1 do terceiro octeto e aquele 1 do meu exemplo lá do Packet Tracer também do terceiro octeto. E o barra 24 ele já é diferente daquele exemplo, que é o M. É a máscara e indica a quantidade de bits 1 da máscara representado da esquerda para a direita. Então ele não é um valor em decimal, ele corresponde só à questão dos bits 1 lidos da esquerda para a direita. Só para ficar mais claro ali, então vou fazer aqui um exemplo com vocês. Ó.
a gente tinha aquele endereço lá do Packet Tracer, o 92.168.1.1/24. Aqui ele vai pedir a sequência em binário e em decimal do endereço IPv4, que é esta parte aqui, ó, são os 4 octetos. Então, em decimal, eu vou ter aqui, ó, o primeiro octeto é o 192, o segundo é o 168, o terceiro é 1 e o quarto é 1. Então, isso que eu vou ter em decimal. Bom, o que essa sequência em decimal corresponde em binário? Aí não é o foco dessa aula, vocês viram isso lá em Fundamento de Redes ou em outra disciplina, aquela conversão do sistema binário para decimal, de decimal para binário. Então a gente simplesmente vai fazer essa conversão. Aqui eu estou no OpenOffice, inclusive eu posso até fazer aqui decimal para binário, e eu vou selecionar a célula aqui, ó, que é a B16. Vocês também, tendo o OpenOffice, podem utilizar o recurso. No Microsoft Office, às vezes a função é um pouco diferente, mas ele vai fazer essa conversão aqui, ó. Então, 192 em decimal, ele é escrito desse jeito, e em binário, ele vai ser escrito nessa forma aqui, ó, 11000000. Então, esse é o 192 em binário. E aí, se eu fizer aqui, né, um Ctrl C, Ctrl V, ó, ele vai copiar a fórmula aqui, ó. Então, ó, decimal para binário da célula, aqui na planilha C16. Ó. C é esta coluna que eu estou aqui, e 16 é esta linha, onde está o 68. Quer dizer, essa fórmula aqui ela está convertendo de decimal para binário o conteúdo que está na célula C16, que é o 68, que ele converteu aqui. Ó. Então, ele fez essa conversão ali na sequência. Aí, mesma coisa aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ele vai converter o 1. Só que repare aqui, ó, que o 1 ele está representando somente como 1, mas ele viria dessa forma aqui, ó. 7 zeros à esquerda e o 1, fechando 8 bits. Faltou um zero aqui, ó. Porque são 32 bits que o processador vai utilizar. Então ele vai preencher com 7 bits em zero lá o meu equipamento, o meu hardware. Aqui na planilha a gente vai ter que editar isso, porque ele costuma omitir o zero à esquerda. Então, só para ficar aqui no padrão, vou pôr em número. Zeros à esquerda aqui, então vou pôr 8. E aí fica certinho ali, ó. E aqui também, ó. Então, isso aqui que os meus processadores dos meus equipamentos vão utilizar, vocês vão ver lá na aula de roteamento que eu pego basicamente esta sequência aqui de 32 bits e eu faço um E bit a bit com a máscara também em 32 bits para fazer o processo de roteamento. Isso a gente vai ver lá em breve. Aqui a ideia é só entender as notações. Então isso aqui é em binário e isso aqui é em decimal. Então essa é a nossa parte aqui do endereço IPv4. E a máscara, ela está no /24. E olha o que significa esse /24, então em binário, né? Significa que os 24 primeiros bits da esquerda para a direita corresponde a 1. São 4 octetos, 4 bytes, né? 4 grupos com 8 bits. Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Próximo grupo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. E o restante é 0. Então eu vou ter aqui 8 bits zeros. Só copiar a fórmula aqui e colocar 0 para ficar no mesmo formato ali, ó. Então isso aqui que corresponde ao meu /24 aqui do endereço, que é a máscara, ó. 8, 16, 24. Sempre da esquerda para a direita. Bom, e se eu fizer a conversão em decimal? Como é que fica isso?
Então eu vou ter que converter esses números, esses 8 bits uns de binário para decimal. Para quem já conhece, já está acostumado com conversão, essa é uma sequência meio padrão. Se você converter, ela vai dar aqui 255. Mas se você quiser, você pode usar a fórmula também. Ó. Eu vou fazer nessa célula aqui, ó, que eu também tenho 8 bits uns. 8 bits uns em binário para decimal dá 255. Mas se a gente for usar a fórmula, eu vou fazer igual binário para decimal agora. Abre parênteses, ó, então binário para decimal. Qual célula onde está meu conteúdo? É a C, que é essa linha que eu estou aqui, ó, C, a coluna, né, e a linha 17, ó. Então C 17. E fecha parênteses, ó. E ele converteu para mim. Aí eu posso copiar aqui, ó, ele vai converter o próximo octeto e também aqui o próximo octeto. Nesse caso, né, 8 bits 0, se converter para decimal, vai dar 0. Então essas são as formas que a gente tem de trabalhar com o endereço IP e com sistemas numéricos. E é importante eu saber as duas, porque às vezes eu vou ter que usar decimal, às vezes eu vou ter que usar binário, principalmente em projeto de subredes, não tem como fugir do binário, então por isso que eu tenho que me familiarizar com isso. E essa anotação da máscara aqui também eu tenho que chamar a atenção, ó. Então reparem que 1/24 ele equivale aos 24 aqui primeiros bits igual a 1, da esquerda para a direita, o restante 0, ou equivale a uma máscara 255, 255, 255.0. Então esse barra 24 aqui, ó, ele equivale a 255, 255, 255.0. E por que isso é importante? Na hora que eu vou configurar os meus equipamentos. Olha só, vou pegar aqui um computador novo, pegar aqui PC, e vamos configurar o IP nele. Ó. Então eu pus o mouse em cima ali, o IP está sem configuração. Eu vou pôr aqui desktop, IP, e aí ó, eu vou colocar 192.168.1, sei lá, vou usar outro endereço aqui, .200, porque eu já usei um para não dar conflito. Ó. Então esse é meu IP. Na sequência eu tenho que informar a máscara. O Packet Tracer aqui, ó, quando você já clica, ele já complementa para você a máscara padrão, que é o que a gente vai ver hoje, que esse é um endereço do tipo classe C, quando começa com 92. Então ele vai trabalhar com essa forma aqui. Mas, eventualmente, se eu precisar fazer manual, eu vou ter que, ele não vai aceitar o barra 24, eu vou ter que digitar 255, 255.255.0. Então, por isso que é importante eu conhecer, porque principalmente em IPv4 é necessário fazer isso. Em IPv6 vocês vão ver que ele já vai aceitar, isso vocês vão ver bem mais em breve, ele vai aceitar a notação barra e a máscara na sequência. Mas por isso que eu tenho que conhecer esses dois mundos aí. No próximo laboratório do Packet Tracer, a gente vai configurar o roteador, vocês vão ver que o comando é IP address, espaço IP, espaço a máscara, e a máscara neste formato aqui, no formato decimal. Por isso que é importante conhecer isso daí. Então esse é o nosso exemplo aí. Separei aqui, vamos pegar mais dois exemplos aqui. Por exemplo, um IP que é muito comum, 172.16 ou 17.0.1, por exemplo, barra 16. Vocês vão ver hoje ainda na sequência, esse é um endereço que a gente chama de classe B. Por começar com 72, tem uma questão específica ali. Mas qual que é a ideia? Que só a gente vê essas notações, como é que eu escrevo em binário, como é que eu escrevo em decimal, e por aí vai. Então, olha, o endereço IP desse conjunto aqui é o em decimal, aqui ó, na linha do decimal, ó, é o 172, por só aqui, 172, 16, o segundo octeto, 0 e 1. Então, assim que ele vai ser escrito em decimal.
Bom, 172 em binário, aí eu vou ter que fazer a conversão. Então essa conversão aqui na planilha, eu posso fazer decimal, que é esta linha. O número está em decimal para binário de quem? Linha 22, coluna B, ó. Então B22. E ele vai converter para mim aqui 172, ó. E agora eu só vou copiar, ó. O 16, novamente aqui, né? Ó, ele repare que o 16, ele tem 3 zeros à esquerda, que a planilha não representa. Então eu vou pegar, vou colocar aqui em formatar. Vou pôr com 8 casas à esquerda, para ele preencher. Números 0 à esquerda. Deixa eu fazer daqui para ver se ele copia. Não sei por que ele não complementou aqui. Então vou colocar na mão aqui. 0, 0, 0, 1 e 4 zeros. Também não está fazendo. Formatar a célula. Tipo número. Acho que deu algum... Tá, agora ele copiou aqui. Só que o 16, ele é 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Pronto, 16 aí. O próximo, o 0. Quem que seria o 0? Seriam 8 dígitos igual a 0. Em binário, sempre tem 32. Então só copiei aqui de cima, aqui, ó. E a mesma coisa que o 1, ó. O 1 quem que é? É o 1 seguido de 7 bits à esquerda, ó, fechando aqui os 32 bits ali. Então essa é a ideia aqui no formato decimal IP e aqui no formato binário. Lembrando, né, abrindo aqui um parênteses bem rápido aqui, por exemplo, o 172 é isso daqui, é 1010 1100. Então, eu vou, por exemplo, abrir aqui só para fazer uma revisão bem rápida. Então eu tenho 10 10 11 00. Lembrando dessa conversão, um truque, se você quiser conferir, ó, esse primeiro bit aqui, que seria o primeiro à esquerda, se você começar aqui, o primeiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele corresponde a 128, a posição. O próximo, 64, o próximo, 32, o próximo, 16, o próximo, 8, 4, 2 e 1. Então é isso aqui que eu vou ter, ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Se eu tivesse 9 bits, 256, 512, por aí vai. Sempre múltiplos de 2. 2 elevado à posição. Então olha só o que eu tenho aqui, ó. 128 vezes 1. Por que 1? Porque aqui, ó, eu estou na posição 128 e esse o valor dele é 1, que é igual a 128, né? 128 vezes 1, 128. Então ele vai corresponder a este valor ali. Na sequência eu vou ter aqui 64 vezes 0, porque olha aqui na posição 64 é 0, que é igual a 60, 0 vezes qualquer coisa é 0, né? Então não vai ter feito nenhum. Posição 32, ó, bit 1 novamente. Então 32 vezes 1,
Isso aqui é igual a 32. Posição 16 aqui, ó, está limpo ali, não tem valor nenhum. Seria 0, né? Então 16 vezes 0 é 0. Próxima posição, a 8 aqui, ó, é 1. Então eu vou ter 8 vezes 1, seria 8. Próxima posição, a 4, ó, é 1 novamente, ó, 4 vezes 1, que é 4. Próxima aqui é 0, ó, 2 vezes 0 e 1 vezes 0. Então vou ter 2 vezes 0, que é 0. E na sequência aqui eu vou ter 1 vezes 0, que também é 0. Se você somar tudo isso daqui agora, ó, você vai ter 128 mais 32 mais 8 mais 4. Então é isso aqui que você vai ter na sequência ali, né? Que vai dar os 172 lá do meu valor em decimal. Então essa é a forma de eu converter de binário para decimal. Um atalho é sempre, né? Ó, sempre que ter zero, ele não vai. Zero vezes qualquer coisa é zero, então ele não vai ter efeito na soma. Então é só você vir aqui na posição. Ah, esse aqui, ó, 1, 2 não tem nada. Aqui é a posição 4. 4. Próxima posição tem bit 1. Então vou contar 8. 4 mais 8, 12. 16 não tem nada. 16 mais essa posição que tem, ó, que é a 32. Então 16 mais 32, perdão, 12 mais 32, né? Que era 8 com 4, 12 mais 32. 64 não tem, que é 0, e 128 tem. Então eu tenho 128, 32, 8 e 4, somando tudo 172. Então essa é uma forma aí de fazer a conversão. Não é um enfoque aqui dessa aula, só lembrando ali. Claro que aqui a gente tem um recurso da planilha, ou a calculadora também é possível fazer. Então dá para trabalhar com os dois. Voltando aí ao nosso assunto, agora a máscara, ó, barra 16 em binário. Aqui não é conversão, aqui é aquela lógica, ó, é a máscara de subrede e indica a quantidade de bits uns da esquerda para a direita. Ó. Então se é 16, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E o restante é 0. Então vou até copiar aqui, ó, 0 e 0. Então o barra 16 aqui, ele vai ser o primeiro octeto preenchido com 1, o segundo com 1 e o restante com 0. Bom, se eu fizer a conversão, agora aqui ó, de binário para decimal, então o meu barra 16 vai ser, lembrando, né? Então eu posso fazer aqui ó, binário para decimal, desta minha célula aqui, ó, que é a B, coluna B, linha 23. Até eu vou clicar nela que ele preenche para mim, ó. Fecha o parênteses, 255. Mesma coisa aqui, né? Ó, eu tenho 8 bits uns, então isso aqui vai ser 255. Aqui, se você fizer a soma, ó, 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1, na calculadora você vai chegar em 255. 8 bits zeros, ó, é 0. E aqui também, ó. Então, olha só que interessante. O nosso barra 16 aqui, ele equivale a 255.255.0 e ponto 0. Então, é para isso que serve esse endereço, que é o classe B, que a gente vai ver ali na sequência. Então, as duas notações são válidas. Por exemplo, aqui no simulador, se eu vier aqui e mudar o meu IP, ó, então eu vou colocar 172.17.001, e a hora que eu for clicar aqui, aí eu vou ter que pôr 255.255.00.
A primeira vez ele vai fazer automático para você, ó. Mas isso é só uma vantagem que o nosso simulador ele tem, ó. Se eu clicar aqui em desktop, IP, e eu colocar um endereço do tipo classe B, ó, por exemplo, 17.2.2 aqui, ó. E a hora que eu clicar aqui, ó, ele já preenche para mim nesse clique com classe B. Claro que eu posso alterar, mas ele já vai preencher com o que seria o normal, o padrão. Tá? Então é possível fazer. Mas na prática, quando a gente for configurar uma interface do roteador por linha de comando, por exemplo, eu tenho que saber que um /16 é 255.255.00. Tá? Então por isso que é importante se acostumar com isso. E na sequência, eu vou pegar aqui um outro endereço muito comum, que é um classe A, que aí ele vem com /8, por exemplo. Então às vezes vocês vão se deparar com este endereço aqui, ó, por exemplo, 10.001/8. E aí a mesma coisa, né? Quem que é o endereço IP em decimal, ó? Então é 10 no primeiro octeto, 0 no segundo, 0 no terceiro e 1 no quarto octeto. Então é isso aí que a gente vai ter aqui, ó, 10.001. Como que fica isso em binário? Dá para você pensar naquela ideia lá, 8 mais 2, ele vai dar 10, né, pela matemática. Então olha só, eu vou fazer na mão aqui, ó. Então eu vou ter 128 não tenho, então é 0. 64 não tenho, é 0. 32 não tenho, é 0. 16 não. 8 eu tenho. 4 não, então eu coloco 0. 2 eu tenho e 1 não. Então ele vai ficar como 10, 10, ó. Como eu tenho aqui só que colocar 8 casas à esquerda, para ficar no padrão ali, ó. Então ele vai preencher para mim, ó. 128, 64, 32, 16 não tem, então 4 zeros. Aí o 8 e o 2, ó. Então esse aí é o valor 10 em binário. O 0 aqui são 8 bits zeros, então só vou copiar aqui de cima. Aqui também. E o 1, 7 bits zeros e 1, né? Então só a posição 1, né? Aí 1 vezes 1 vai dar 1. Aí o restante vai dar 0, então não vai ter efeito na soma, ó. Então o 10.001 ali. A máscara, aí é aquela outra lógica, ó. A máscara de subrede é a quantidade de bits uns da esquerda para a direita. Então eu vou ter aqui, ó, 8. Então quer dizer, esses meus 8 primeiros bits é igual a 1. E o restante, o que que é? É 0, porque é 1/8. Então só 8 bits aqui, ó. O restante eu vou preencher com 0. E aí, se eu for fazer a conversão para decimal, aqui a gente já viu, né? Ó, se eu somar todo mundo ou fizer a conversão, vai dar 255, 0, 0 e 0. Ou seja, 1/8 aqui, uma máscara de subrede igual ao 1/8, ela vai ser equivalente a máscara em decimal 255.0.0.0. Tá? Então é essa anotação que a gente vai ter aí no mundo de redes. Essas são as máscaras mais comuns, /8, 16, 24. Existem máscaras variáveis, 25, 26, 27, eu posso mexer nesse parâmetro também, que aí é subredes, a gente vai ver muito em breve. Por exemplo, /30 é uma máscara muito comum, que vocês vão ver lá comigo em redes de acesso. Acho que quase todos os nossos laboratórios vai usar /30, ou dependendo do encapsulamento, /32, tá? Mas agora nessa ideia inicial, isso aqui que é o normal, é o padrão ali. E aqui é a mesma coisa, ó. Se eu pegar um computador novo, e só como exemplo, no Packet Tracer aqui, ó, desktop, IP, e eu vou colocar um endereço classe A, ó, 10.0.0.1, a hora que eu clicar aqui, ó, ele automaticamente preenche para mim com 255.000. Tá? Então isso é normal aí.
Claro que na prática eu tenho que conhecer, porque daí ele não vai preencher, eu tenho que configurar manualmente ali. Então essa é a ideia aí desses dois parâmetros, endereço IP e máscara, e essas representações dele, na notação barra, na notação decimal, notação em binário. Então eu tenho que saber lidar com isso. Salvar aqui. Por exemplo, aqui eu estou num computador que é no Linux, ó. E se eu fizer ifconfig, ele vai me mostrar as minhas interfaces de rede, ó. E aqui ele vai me dizer, ó, eu tenho um endereço 192.168.10.102, que a hora que eu liguei ele recebeu esse endereço. E aqui, ó, netmask, que é a máscara, ó. E a máscara ela vem nesse formato aqui, ó, 255.255.255.0, né? Ou 1/24, se eu for considerar, porque isso aqui seria 8 bits uns com 816 com 8 24, né? 16 mais 8, 24 ali. Que seria justamente esse caso aqui, ó. 255, 255, 255, ó. E o restante 0. Então, máscara classe C ali. Então, esta é a primeira ideia aí do endereço IP. Bom, com isso aí, a gente vai ter esse exercício 1. Eu vou fazer aqui só um primeiro exemplo, depois eu vou apresentar a resolução em breve. Mas com isso aí a gente só viu essas duas colunas aqui, ó, que a gente chama de classe e máscara. A gente vai ver ali na sequência. Classe tem algo muito específico, que aqui eu queria comentar com vocês também. E para que serve a máscara? Primeira coisa, a máscara é ela que vai dizer, dentro desse conjunto aqui, ó, desse, por exemplo, 192.168.1.1, quais octetos seriam utilizados para a rede e quais que seriam para host, para os meus equipamentos. Então a primeira coisa aqui, ó, sempre que a máscara for 0, que seria este caso aqui, ó, quer dizer que esta parte aqui, ó, ela corresponde ao host. Então eu vou colocar até em destaque aqui. Vou colocar aqui em verde, por exemplo. Então olha só, a máscara é 0, quer dizer que esta parte do endereço, que seria aqui, ó, o último valor, o 1, ó, ele é utilizado para representar o dispositivo 1 em qual rede? Nesta parte aqui, ó. Vamos pôr aqui em destaque em amarelo aqui, ó. Então, olha só, esse endereço 192.168.1.0, os três primeiros octetos ali, as três primeiras partes, ó, que a máscara é igual a 1, ó, repare que a máscara é igual a 1, corresponde à rede. Quer dizer, esta é a rede 192.168.1. E este aqui é o dispositivo 1, o equipamento 1, que está conectado na rede 192.168.1. Então a máscara ela vai ter esta função basicamente aí para nós. Então sempre aqui que o meu bit da máscara for igual a 1, isso aqui quer dizer que é a parte de host. Ou aí dispositivo, equipamento. O pessoal usa em inglês muito esse termo host. Então vai ser esta parte aqui. E se, perdão, a máscara aqui vai ser, sempre que for 0, vai ser a parte de host, corrigindo aqui. E sempre que for 1, vai ser rede. Igual está representado ali. Então, igual tem aqui em amarelo, que pus ali. E é um valor binário, então ele só pode ter essas duas sequências ali. Ou é 0 ou é 1. Se é 0 é host, se é 1 é rede. E um endereço do tipo classe C ele tem essa característica.
os 3 primeiros campos são rede e o último campo é host, é o meu dispositivo. Olha aqui num classe B agora, que seria esse caso /16, ó. Aqui a máscara é 1 e 1, ó, nos 2 primeiros octetos. Quer dizer, esta primeira parte aqui, ó, o 172.16, ele é endereço de rede. E quem que é a parte de host, ó? Eu vou olhar aqui na máscara, ó, onde a máscara é 0, ó. Se é 0, é host. Então eu vou ter aqui em verde esta segunda parte ali, ó. Então o classe B ele já é um misto, então, porque eu tenho somente as 2 primeiras partes, 172.16, e o 01 seria host. Então este aqui seria o dispositivo 0.1 da rede 172.16. E no nosso último exemplo aqui, o 3, ó, eu tenho 1/8. Ó. Se eu for olhar a máscara aqui, ó, onde ela é 255 ou todo 1, ó, se ela é 1, essa parte aqui é rede. Então aqui eu tenho a rede 10, ó, porque esse primeiro octeto aqui é o 10 em decimal. E essa parte restante, ó, se eu for analisar a máscara, é 0. E se é 0, é endereço de host. Então ele vai ficar com isso daqui, ó. E nesse caso, esse é o dispositivo 0.0.1 da rede 10. É essa leitura que a gente vai fazer. Então, basicamente, a máscara ela vai fazer essa divisão. Dentro daqueles 4 números que eu tenho ali, nessa primeira parte, o que é destinado para a rede e o que é destinado para o meu equipamento, para a host. Claro que eu posso emprestar, a gente usa esse termo, metade de um octeto para usar para a rede, ou criar uma sub-rede. Mas isso é um assunto que a gente vai ver bem mais em breve. Por enquanto, nas máscaras que a gente chama de padrão, é essa notação que a gente vai utilizar aqui, ó. Então sempre eu vou ter que ficar atento com isso. E aí vai vir estes casos aqui que a gente vai ter que analisar, né? Tá, mas como que eu sei que esse meu endereço, por exemplo, 216 é o classe C? O 8, por exemplo, é um classe A. O 201 é um classe C. Aí que vem a importância e por isso que a gente estava vendo a questão do binário aqui, ó. Eu vou ter que converter o primeiro valor aqui do endereço em binário. Então, olha só, o que eles fizeram aqui como via de regra geral. Como que eu faço para separar as classes? Porque o roteador vem o endereço para ele, ele vai analisar o endereço que ele recebe e com base naquilo, ele vai no endereço ele vai ler os primeiros bits para determinar a máscara. Então a regra que foi criada foi o seguinte: para um classe A, dos 32 bits do meu endereço, o primeiro é sempre 0. Sempre que começar com 0, ó, então vai ser esse caso aqui, ó. Começou com 0, vai ser classe A, ou seja, vai ter uma máscara /8 ou 255.000 na notação decimal. Então isso que vai ser a regra geral. Então olha só, eu posso ter aqui essa situação, ó, são 8 bits lá no nosso primeiro octeto. Então eu vou ter aqui, ó, sempre vai começar com 0 para ser classe A, e o primeiro valor possível seria todo 0. E qual que seria o maior valor possível nesse caso? Ó? Tem que começar com 0 para ser classe A e em binário o restante tudo 1. Aí se eu fizer a conversão, ó, isso aqui seria 0 em decimal. E esse valor aqui, ó, 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1 vai dar 127. Se você quiser aqui, ó, binário para decimal, na planilha, vou abrir parênteses, seleciono a minha célula e fecho, ó, 127.
Então, o endereço, para ele ser classe A, ele começa em 0 e vai até 127. Tem alguns porém, tem as exceções, né? Eu não posso utilizar todo o 0 pela RFC, em breve eu vou mostrar isso para vocês. E o 127, ele é um endereço que a gente chama de loopback, que ele é utilizado para a própria interface. Inclusive aqui no Linux, ó, quando eu fiz aquele ifconfig, ó, ele me mostrou duas interfaces ativas. Essa que é a cabeada do meu computador aqui e essa que é o loopback, ó. Ela vem com o nome loopback. E o loopback, olha só, começa com 127. 127 é um classe A, ó. 255.000 ou /8. Isso aqui está correto. Só que o 127 ele não é roteável. Ele é aquele endereço que ele faz, é como se eu fizesse um loop TX no RX na minha interface. Então ele é utilizado por software, para teste e desenvolvimento. Então a gente pega a faixa intermediária. Na prática, o endereço classe A, ele vai daquilo que está acima de 0, que seria o 1, até abaixo de 127, que seria o 126. Então é esse que vai ser o endereço classe A que a gente vai utilizar na prática aí, né? Só lembrando, ó, se você pegar o 1 e converter aqui, ó, o 1 ele seria equivalente a isso daqui, ó. Reparem que o primeiro bit dele é 0. Ó, porque a regra geral é essa, para ser classe A, o primeiro bit tem que ser 0. E se você pegar o 126 aqui, ó, e fizer a conversão decimal para binário, vamos pôr aqui com 8 bits, né, porque ele não tá, só tem 7, ele não está representando a esquerda aqui. Mas não está certo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não. 8 casas decimais aqui. Números. Zeros à esquerda. 8. Deixa eu copiar daqui que fica melhor. Ele vai dar isso aqui, ó. 0, tudo 1 e o último bit 0. Então esse é o 126. Aí reparem que ele sempre começa com 0. Então a regra geral é essa, né? O primeiro bit sempre é 0. Ou seja, eu vou ter aqui no endereço 0 e aí vem os outros bits aqui que pode ser qualquer valor, 0 ou 1. Então eu vou ter aqui 7, aí vou ter aqui mais 8 endereços, mais 8 e mais 8. Ó. Eu vou ter os 32 bits, sendo que somente o primeiro vai começar com 0. É isso que diz para o meu equipamento, você é um endereço do tipo classe A. Próximo aqui, classe B. Ó. O classe B, o que, que acontece? O segundo bit vai ser 0. Primeira coisa aqui que a gente tem que entender, né? Ó, se o primeiro for 0, é classe A. Para ele ser classe B, quer dizer, o próximo bit aqui, ó, o primeiro bit tem que ser 1. Por que, que ele tem que ser 1? Para ele não ser classe A. Então o primeiro bit é 1 e o segundo é 0, sempre. Então o endereço do tipo classe B, o primeiro bit é 1 e esse primeiro bit 1 me diz o seguinte, ó, não é classe A, que é justamente o oposto. E o segundo bit é 0. Esse segundo bit 0 me diz aqui, ó, é um classe B. Então ele não é classe A, porque o primeiro é 1, e ele é classe B, porque o segundo é 0. E o restante pode variar. Então eu vou ter aqui sempre grupos de 8 bits. Então eu vou ter 6 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aqui, ponto. 8 bits aqui, ponto. E 8 aqui, fechando os meus 32 bits. Então o endereço classe B sempre começa
os dois primeiros bits igual a 1 e 0. Tá, então qual que seria a faixa dele se eu for analisar, né? Bom, quem que seria o menor valor? Ele vai começar com 1 e 0, tem que começar para ser classe B com isso. E aí eu posso ter o valor tudo 0, até fechando aqui 8 bits. Então eu tenho 7, 8, que seria essa sequência aqui, até esse valor aqui, ó. 1 e 0, tem que ser 1 e 0 para ser classe B. E agora eu vou ter o restante tudo 1. Então eu vou ter aqui 8 bits também, 8 valores. E se eu fizer a conversão aqui, ó, binário para decimal, eu vou clicar aqui. Então eu vou ter, ó, 128, então essa sequência aqui corresponde ao 128. E esta aqui de baixo, ó, só fazer um Ctrl C, Ctrl V, ao 191. Ou seja, para ele ser um endereço classe B, o primeiro valor do endereço tem que ir de 128 a 191. Então essa é a ideia aí deste tipo de endereço. O nosso classe B aí. Então só complementando aqui, binário para decimal, abre e fecha parênteses, 191. Por isso que o 172, né, que a gente usou lá no exemplo anterior, ele é um classe B. Ó, o 172 está entre 128 até 191. O 10, né, que era o nosso classe A, está entre 1 e 126. E o classe C, qual que é o critério? Ó? O terceiro bit é sempre 0. Só que daí eu tenho que ter cuidado para ele não ser classe A ou classe B. Então qual que seria os 3 primeiros bits, a regra aí? Ó? O primeiro bit é 1. Por que que ele é 1? Porque ele está me dizendo que se ele é 1, ele não é um classe A. Ó. Porque o classe A ele corresponde a 0. Então quando eu coloco 1, eu estou negando isso daqui. Ó. Você não é um classe A. Então tem que começar com 1. O que que aconteceria se o segundo bit fosse 0? Aí seria um classe B, que é o que a gente viu anteriormente. Mas ele é um classe B? Não. Ele é um classe C. Então, para eu diferenciar ele, ó, para ele não ser classe B, o segundo bit também é 1. Então, aqui ele está me dizendo o seguinte, ó, não é classe A. Não é classe B. Terceiro bit igual a 0 é classe C. Então, essa aqui vai ser a ideia aqui, ó. Não é classe A, não é classe B, é classe C. O endereço classe C sempre vai começar com esta sequência binária. 1, 1 e 0. E o restante pode variar. Né? Então eu vou ter aqui 5 bits fechando 8, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui pode ser qualquer valor. Então eu vou ter 8, 8 e 8. Então ele vai variar aqui. E qual que é a faixa, então, para o endereço classe C? A mesma ideia, ó. Ele tem que começar com 1, 1 e 0 obrigatoriamente. Aí o menor valor possível seria ele começar tudo com 0. Nesses 5 restantes aqui. E o maior valor, bom, ele tem que começar com 1, 1 e 0 para ser classe C. E aí o restante poderia ser tudo 1. Os 5 bits aí, ó. E aí, se eu fizer a conversão, ó, binário para decimal, aqui ó, vai ser 192, essa sequência aqui, que mostra aqui, né? Ó, 128 mais 64 dá 192 na calculadora. E aqui é a mesma coisa, binário para decimal, abre parênteses, fecha, 223. Ó. Então, para o endereço ser classe C, ele vai começar o primeiro octeto de 192 até 223. Existem restrições, faixas reservadas dentro disso daí, mas via de regra geral,
os nossos endereços que a gente vai configurar nos equipamentos, eles vão seguir esse critério ali. Então, de 1 a 126 é um /8, classe A, ou 255000. De 128 ao 92, classe B/16, ou 255.255.00, quando a gente for configurar a máscara. E se for de 192 a 223, é um /24 ou 255.255.255.0 na máscara de subrede. Via de regra geral é isso que eu vou ter. Aqui até um resuminho aqui, né? Isso aqui é uma árvore. Se ele começa com 0 e eu tenho qualquer valor binário aqui, ó, aí seriam 8 bits, fechando aqui os 8 bits. Aí o próximo aqui é 1, 0, e aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, fechando 8 bits. E o próximo 1, 1, 0, daí 1, 2, 3, 4, 5, fechando 8 bits. Ó. Repare que eu estou fazendo uma escadinha aqui, ó, com esse bit 0. Isso aqui é um classe A, esse aqui é um classe B, e esse aqui é um classe C. Existe o classe D e E? Existe, tá? Eu não vou passar muitos detalhes porque ele não é utilizado na prática. Ele começaria com esta sequência aqui, que é a finalidade de multicast, são as aplicações específicas, e também o classe E, que também segue esse critério aqui da escadinha, ó. Mas esses daqui não são muito utilizados. Então, por isso que eu não vou entrar em detalhes, a gente não vai trabalhar em nenhum dos nossos laboratórios. A ideia do classe A, classe B e classe C. Tudo isso, né, para chegar aqui no nosso exercício 1, que é essa nossa coluna aqui, ó. Então agora, com base, ó, neste primeiro valor aqui, ó, eu sei a minha classe. Com a classe, eu sei a máscara. Com a máscara, eu consigo tirar o endereço de rede, o endereço de host e o broadcast, que eu já vou explicar aí na sequência. Então eu vou fazer aqui alguns de exemplo. Aí depois, em breve, eu vou passar a resolução. Aqui teve algum erro na figura. Só arrumando aqui a planilha. Pronto, agora está correto. Então, olha só, 216. Né? Então, eu vou até fazer uma colinha aqui. Ó. O 216, ó. Então, eu vou deixar aqui no canto anotado. Ó. Entre 1 até 126 é um classe A. Do 128 até 191, B. Então, aqui classe A, classe B, classe C. Do 192 até 223 é um classe C. Então aqui, ó, 216 está aqui, ó, entre 192 a 223. Então ele é um classe C. Se é um classe C, a máscara dele é /24 ou 255.255.255.0. Quem que é o endereço de rede dele? A máscara vai me dizer, ó. Então, como aqui é 255, 255, 255, todos os bits aqui em binário estariam com 1. Isso aqui quer me dizer o seguinte, ó, é rede, rede e rede, ó. Então eu vou ter 216, 14, 55.0. Atenção com isso daqui. Sempre que eu vou trabalhar com endereço de rede, então quando eu estiver lá com os meus roteadores, a parte de host ela ter que ser 0. Tá? Isso eu vou explicar com mais detalhes. Isso é devido ao processo de roteamento
Mas se eu quero endereço de rede, eu pego a parte de host e coloco os bits igual a 0. Então isso aqui vai dar 0. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, quando eu for analisar a parte de host, ó. Lembrando, se é um endereço classe C, ó, os 3 primeiros é rede e o último octeto é host. Quem que é o último octeto aqui? Ó? É o 100. Ó. Então eu vou ter 0, porque isso aqui é a parte de rede, 00.100. Ou seja, esse é o dispositivo 100 da rede 216.14.550. Tá? A gente vai ver isso em breve com o processo de roteamento. E aqui tem um outro detalhe. Existe um cara chamado Broadcast, que tem até aqui no Linux, ó. Lá na minha interface. Ele vai me mostrar aqui, ó, IP, máscara, ó, repare que é uma classe C, e o Broadcast, ó. Qual que é o critério de Broadcast? A parte de host, ou seja, a parte do que eu tenho lá só para os dispositivos, para o equipamento, todos os bits vão ser 1. Se eu fizer isso aqui em binário, né, todos os 8 bits igual a 1, vocês vão ver aqui que vai ter o 255 em binário. Que é isso aqui lá da planilha, ó. Né, ó, se eu pegar aqui, ó, o 255, ó, eu converter em binário, ó, todos os bits igual a 1, vai dar o 255. Esse é o critério para te chamar de endereço de broadcast. Tá? Então, até vou anotar aqui, ó, broadcast. Todos os bits de host correspondem a 1. Toda a minha parte de host corresponde a 1. Endereço de rede. Todos os bits de host correspondem a 0, que é o que o roteador vai utilizar. Tá? Então é muito importante isso daí. A gente vai usar esse critério também ali para resolver o exercício 3 no próximo vídeo. Tá? Então a gente já vai se acostumando com isso. Se todos os bits de host for 1, é broadcast. Se for 0, é endereço de rede. Bom, seguindo essa ideia, ó, então quem que é o endereço de broadcast? Ó? Eu vou repetir a parte de rede, 216.14.55, e a parte de host, ó, eu tenho que colocar todos os bits igual a 1, que em decimal dá 255. Então este é o critério aí. Vamos fazer aqui mais uns 2 e daí depois a gente encerra e daí fica aí para a próxima aula a resolução. Tá? Bom, ó, endereço 8. Endereço 8 é classe A. Ó. O 8 está entre 1 e 126. Qual que é a máscara? Barra 8 ou 255.255.00. Olha só, a máscara vai me dizer quem que é o endereço de rede. Ó. Como eu tenho 255 aqui, ó, somente o primeiro octeto é rede. Ó. Então eu tenho 8 ponto, e olha só, para ser endereço de rede, todos os bits de host correspondem a 0. Então o restante é host, eu vou pôr 000. Então esse vai ser o endereço de rede deste meu IP aqui. Ó. Quem que é o host? Ao contrário, né? Então eu vou ter aqui, ó, 0, que é a parte de rede, e o restante eu vou repetir. Então esse é o dispositivo 888 deste endereço aqui. E o broadcast, qual que é o critério para ser broadcast? Todos os bits de host correspondem a 1, só na parte de host. Ó. O primeiro octeto ele é rede, então eu vou repetir. O segundo, terceiro e quarto é host. Então vai ser 255, 255 e 255. Deixa eu ver porque que ele não aceitou aqui o formato. Então 8, 255, 255.
a planilha às vezes ele faz isso daqui. Deixa eu pôr como texto. E aí ele aceita o formato. Pronto. Então este caso aqui. O 201 aqui é um classe C, né, porque está entre essa faixa aqui, ó, 192.223. Então eu vou pular ele, deixar aí para vocês. Eu vou pegar esse aqui, ó, 177, ó. 177 é um classe B. Então classe B, porque ele está entre 128 e 191. Em um classe B a máscara é 255, 25500, né, que seria o barra 16, naquela conversão em binário. Olha só, máscara 255, 255, significa que os dois primeiros aqui, ó, octetos correspondem à rede. Ou seja, eu tenho 177.43 ponto, e aqui eu estou querendo o endereço de rede, ó. Para ser rede, todos os bits de host tem que ser 0. Então 0, 0. Então eu tenho a rede 177.43 deste endereço aqui, ó. E quem que é a parte de host? É aquilo que não é rede, né? Ó, então se os dois primeiros é rede, os dois últimos é host. Então eu vou ter 00, 35 e 247. Então esse é o dispositivo 35247 deste endereço aqui. E o broadcast, todos os bits de hosts tem que ser somente de host, ó. Então eu vou manter a parte de rede 172.43. Isso aqui é a parte de rede, porque a máscara aqui ó, tá me dizendo isso. E o que eu faço com a parte de host? Todos os bits igual a 1, que seria 255, 255 em decimal. Então esta é a ideia aí. Eu sei que o assunto é complexo, mas é importante. A gente vai ter mais algumas aulas em breve. Então tentem fazer e também eu apresento a resolução aí na sequência. Até a próxima e tchau.